Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 4 do PET volume 4 de Química do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? O conteúdo dessa semana é falar sobre a isomeria espacial. E na primeira atividade fala a respeito de dois textos, o texto 1 e o texto 2. Cujos dois textos falam a respeito de um fármaco chamado talidomida. A isomeria espacial é aquela que pode ser explicada por meio de fórmulas estruturais espaciais, como essas duas que são exemplos de fórmulas estruturais do fármaco talidomida. A isomeria espacial ela se divide em dois tipos, a isomeria geométrica cis-trans e a isomeria óptica. A isomeria geométrica cis-trans ela acontece em dois casos, em compostos com ligação dupla e em compostos cíclicos, ou seja, em compostos fechados. Aqui eu tenho um composto com ligação dupla, um carbono com ligação dupla para carbono, e aqui eu tenho as letras A, B, C e D, sendo que nessas letras eu vou ter substituintes diferentes um do outro, onde A vai ser diferente de B e C vai ser diferente de D. Na isomeria cis, eu tenho um composto A e um composto B diferente um do outro, e um composto C diferente de um composto D também diferente. E para ser cis, significa que eles estão iguais do mesmo lado. E desse outro lado também vão ser do mesmo jeito. E a isomeria trans, aqui eu circulei de vermelho, a isomeria trans, que indica que os átomos nas posições A, B, C e D, eles estão em lados opostos da isomeria cis. Os átomos são os mesmos, porém as posições são diferentes. Na cis, os átomos aqui estão iguais, do mesmo lado. Então aqui eu tenho 2 átomos de cloro, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Na trans, eu tenho os mesmos átomos de cloro e os mesmos 2 de hidrogênio, porém em posições transversais ou opostas. No caso, o cloro aqui permaneceu e o cloro que estava aqui, ele desceu, ficou oposto. E o hidrogênio que estava aqui, ele ficou ao oposto ao cloro. Então, isso aqui é a isomeria cis e a isomeria trans. A isomeria geométrica em compostos cíclicos, ela acontece, para ocorrer em compostos cíclicos, é necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Ou seja, que eu tenho um ciclo, para cíclico quer dizer que a cadeia carbônica é fechada. E pelo menos 2 carbonos do ciclo, no caso aqui eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui, no mínimo, pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. No caso aqui, o cloro é diferente de hidrogênio e aqui o cloro é diferente de hidrogênio. Os ligantes, aqui no caso A e B, C e D, são diferentes entre si. É o que faz ser a isomeria geométrica em compostos cíclicos. Então, existem 2 tipos de isomeria espacial. É a isomeria espacial cis-trans, pela qual eu comentei com vocês, e a isomeria espacial óptica. A isomeria espacial óptica, aqui tem um resumo dela do que significa a isomeria espacial óptica. É a que apresenta um carbono com 4 ligantes diferentes entre si, ou seja, aqui eu tenho um átomo de carbono e eu tenho 4 ligantes diferentes. Aqui eu tenho um grupo HOOC, aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho CH3 e aqui eu tenho OH. Então esse carbono ele está ligado nele 4 grupos diferentes. Quando eu tenho esses 4 grupos ligantes diferentes, damos o nome de assimétrico para esse carbono. Então esse carbono ele é assimétrico.
Geralmente ele é identificado como um asterisco, como esse aqui, e ele vai ser identificado como carbono quiral ou carbono assimétrico. Então, o carbono assimétrico ou carbono quiral, no caso esse daqui, é o átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si, aqui 1, 2, 3, 4. Substâncias que desviam a luz polarizada para a direita chamam-se destrógira, do latim dexter, direito. É só lembrar que destro vem de direito. Então aqui, ó, destro, direito. Então, e a outra palavra, que vai ser a levógira, vai ser a substância que desvia a luz polarizada para a esquerda. Vai ser chamada de levógira, que essa palavra ela vem do latim, que é laevos. Aqui temos o exemplo de 4 substâncias, que é A, B, C e D. Aqui temos o asterisco no carbono. Esse carbono ele é chamado de carbono assimétrico ou quiral, ou seja, tem 4 ligantes ou substituintes nesse mesmo carbono. Aqui eu tenho um grupo diferente, outro diferente, aqui outro grupo diferente e aqui outro diferente. A mesma coisa acontece para as 4 situações. A luz polarizada, aqui eu vou fazer um exemplo. Quando a direção da luz ela está desse jeito, aqui com setinhas dessa forma, a luz está indo para todos os lados. Então a luz não está sendo polarizada. Quando a luz está com direção definida, aqui temos uma polarização. Aqui eu tenho um composto, aqui está a sua fórmula estrutural. E é possível saber quantos isômeros eu tenho aqui nesse composto. É só eu pegar a quantidade de carbonos assimétrico ou quiral, eu observo aqui o que tem o asterisco, no caso 2, está aqui 2. E vou elevar, esse N vai ser a quantidade de carbono assimétrico ou quiral. Então, 2 elevado à quantidade de carbono assimétrico ou quiral. Então, vai ser 2 elevado a 2. Ou seja, esse composto tem 4 isômeros, porque 2 elevado a 2, 2 vezes 2, vai ser igual a 4. 4 isômeros no total. Atividade 1. De acordo com os textos 1 e 2, você considera seguro o uso da talidomida nos dias atuais? Construa um pequeno texto explicitando os argumentos que justifiquem sua resposta. Eu fiz um pequeno texto falando a respeito do que foi observado no texto 1 e no texto 2, mas vocês, com base nos 2 textos, vocês podem colocar os argumentos que vocês acharem necessários. Eu fiz apenas um breve resumo. A talidomida, como uma mistura racêmica, é proibida para mulheres grávidas, uma vez que o isômero destrógeno, ou R, é responsável pelas propriedades analgésica. Analgésica, eu coloquei aqui grifado essa palavra, que analgésico significa que elimina ou retira a dor. Então, esse isômero serve para isso. Ele elimina essas propriedades, ele é responsável pelas propriedades analgésicas, para eliminar a dor ou retirar a dor. Sedativas, que é a mesma coisa que calmante. E antissênteres, ou seja, significa antissentir, ou seja, pressentir. Enquanto a talidomida levógira, S, é teratogênica. Teratogênica, essa palavra quer dizer que é tudo aquilo que produz dano ao feto ou ao embrião. Ou seja, enquanto o isômero destrógeno R é responsável para o bem, o levógeno S ele é responsável pelo mal, quanto ao uso das mulheres grávidas. Nós vimos aí no texto anterior o prejuízo
que causou naquelas pessoas, em várias pessoas, várias mulheres que utilizaram esse medicamento. Várias crianças nasceram com malformações. Teratogênica, provoca mutações no feto. Então, para as mulheres grávidas, seria seguro o uso da medicação R, enantiômero puro da talidomida. Porém, a separação dos isômeros é muito cara e complicada, o que seria inviável para a indústria farmacêutica produzir para a comercialização. Então, como a talidomida, ela vem esses dois juntos, é o isômero destrógeno R e o levógeno S, são os dois juntos, então fica difícil de fazer essa separação. A indústria farmacêutica fica muito caro para ela fazer essa separação. Então, se mulheres grávidas utilizar esse medicamento, a talidomida, vai causar um prejuízo, vai causar danos ao feto ou ao embrião. Então, não é seguro usar a talidomida para mulheres grávidas. Mas a talidomida, como mistura racêmica, é um medicamento muito eficaz no combate a outras doenças, como a hanseníase, sendo, portanto, utilizado. Para essa situação, o medicamento é seguro. Se a pessoa tiver com hanseníase e for comprovado, for certificado comprovadamente que a pessoa não tiver, em hipótese nenhuma, não for engravidar ou não tiver pretensão de engravidar, aí sim pode fazer uso do medicamento, que vai ser seguro sim. Atividade 2. Retorne aos textos para responder as questões a seguir. Letra A. O que confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans? Como já vimos aqui no texto do próprio PET, na explicação, eu só peguei a informação de lá e copiei aqui. Letra A. A isomeria do tipo cis-trans. Ela ocorre quando um par de isômeros apresenta a mesma fórmula molecular, mas são diferentes em suas fórmulas estruturais. Ou seja, a fórmula molecular é a mesma, porém a fórmula estrutural ela é diferente. E ela pode ser diferente de duas formas: com ligação dupla ou compostos cíclicos. Com ligação dupla, os isômeros devem ter carbonos unidos por uma ligação dupla e ligantes diferentes presos a cada carbono da dupla ligação. Ou seja, terá um átomo de carbono com ligação dupla ligando para outro átomo de carbono, e os seus ligantes devem ser diferentes, onde aqui acima deve ser diferente do ligante de baixo e esse outro ligante de cima deve ser diferente do ligante de baixo. O composto cíclicos, é necessário que pelo menos 2 carbonos do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Então, se o composto tiver um ciclo desse jeito aqui, se for uma cadeia carbônica fechada dessa forma, pelo menos 2 carbonos do ciclo, por exemplo, esses dois, é necessário que pelo menos 2 carbonos aqui do ciclo apresentem ligantes diferentes entre si. Então, um ligante para lá, diferente desse, e esse diferente desse outro aqui. Letra B. O que é um carbono quiral? Carbono quiral ou assimétrico é o átomo de carbono que está ligado a 4 grupos diferentes entre si. Este carbono é identificado com um asterisco, ou seja, eu vou ter um elemento químico carbono e eu vou ter 4 ligantes diferentes, onde aqui eu vou ter um elemento, aqui outro diferente, aqui outro diferente e aqui outro diferente. E esse carbono ele vai ser identificado com um asterisco, indicando que ele é um carbono quiral. O que é uma mistura racêmica? É uma mistura em quantidades iguais de 2 enantiômeros de uma molécula quiral, cuja atividade iódica não desvia o plano da luz polarizada nem para a esquerda nem para a direita. É, portanto, uma mistura de 50% do enantiômero levógeno e 50% do dextrógeno, ou seja, deve haver
dois enantiômeros e a quantidade deve ser igual, ou seja, deve ser 50% do enantiômero levógeno e 50% do dextrógeno. E se um desviar o plano da luz polarizada para a esquerda a mesma quantidade, o outro isômero deve desviar a luz polarizada para a direita na mesma quantidade. Se for nessa proporção de 50% para cada isômero, teremos aí uma mistura inativa. Isso que é uma mistura racêmica. D. Monte uma fórmula estrutural e molecular diferente das descritas do texto para um isômero cis-trans e para um isômero óptico. Para o cis-trans, montei aqui o cis-pente 2-eno e para o óptico, o 1-bromo, 1-cloroetano. O cis-trans, o que está acontecendo? Aqui temos a ligação dupla. Para acontecer, tem que acontecer de um carbono com ligação dupla. E os ligantes na posição A e a posição B deve ser diferente da posição C e da posição D. A parte de cima ela deve ser igual. Então temos aqui o cis, porque a parte de cima é igual. Pente, porque temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E aqui no carbono 2, ou seja, 1, 2, no carbono 2, temos uma ligação dupla, então eno. E aqui no trans, pente 2-eno, só muda o cis para trans, houve uma inversão. Esse hidrogênio com esse grupo etil, ele permanece na mesma ordem. Só o hidrogênio aqui troca com esse metil. O hidrogênio de cima passa para baixo e o CH3, que é o metil, passa para cima. Então, aqui vemos um exemplo de isomeria cis-trans. Então, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 10 hidrogênio. 3, 4, 5, 6, 7 e 3, 10. A fórmula molecular é a mesma para os dois casos. E a fórmula estrutural, a única coisa que muda é a posição do hidrogênio e aqui do metil. Por isso ela é cis-trans. Um exemplo de isomeria cis-trans. Isomeria espacial cis-trans. Na isomeria espacial óptico, aqui temos um exemplo aqui do R1-bromo, 1-cloroetano e do S1-bromo, 1-cloretano. Esse carbono aqui do centro, ele está oculto. Aqui o carbono do centro aqui está oculto. Então, para ser óptico, o carbono do centro, que é o carbono quiral ou assimétrico, ele deve ser ligado a 4 grupos diferentes, a 4 substituintes diferentes. Ou seja, aqui tem um CH3, cloro, bromo, e aqui hidrogênio. O CH3 é o metil. E aqui, desse lado aqui, é como se essa estrutura, essa fórmula estrutural, ela tivesse de frente ao espelho. Aqui eu poderia ter feito ela aqui do lado para exemplificar melhor, mas eu fiz aqui abaixo. Mas é como se ela estivesse aqui do lado, ela ia encaixar perfeitamente como se estivesse um espelho aqui do lado, onde o cloro que estava daqui, ele fica daqui do outro lado, o hidrogênio que fica daqui, ele muda para cá, e o bromo ele permanece no centro com o CH3 no centro. O CH3 e o bromo permanecem nas posições e inverte aqui o cloro com o hidrogênio. Para falar o nome desse composto é 1-bromo, 1-cloro. Etano, porque aqui eu tenho 2 carbonos. 2 carbonos é et. Ian, porque é a ligação simples. E aqui eu tenho 2 carbonos. Hidrogênio eu tenho 4. 3 aqui, como aqui 4. 1 bromo e 1 cloro. Então essa daqui é a fórmula molecular que serve para as duas fórmulas estruturais. Atividade 3. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural.
Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas. Temos aqui duas estruturas e entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Ótica de função de cadeia geométrica ou de compensação. Eu listei aqui, pois no PET 3, nós vimos que a isomeria de função de cadeia e de compensação se trata de isomeria plana. Então, os três, a isomeria plana. E nesse PET 4, nós estamos estudando a isomeria espacial. O que é a isomeria espacial? Ela pode acontecer de duas formas. Tem a isomeria geométrica, que é quando ela acontece a cis-trans, que acontece por ligação dupla, ou por compostos cíclicos, que é compostos fechados, ou a isomeria óptica, que é a presença de carbono quiral. Com esse sisteminha que eu coloquei aqui, fica fácil da gente identificar. Aqui nós vemos, cada canto desse daqui é um átomo de carbono. Então, aqui a mesma forma está acontecendo. Então, a mesma estrutura que tem esse composto, também tem esse composto. O mesmo grupo funcional, temos aqui também o mesmo grupo funcional. Uma hidroxila aqui nesse carbono, uma hidroxila nesse carbono, aqui um carbono. Ligado nesse carbono, eu vou ter os hidrogênios, pois ele falta 3 hidrogênios para completar a teoria do octeto. H3, aqui falta também 3 hidrogênios, H3. Esse carbono ele deve fazer 4 ligações, aqui 1, 2, 3. Então falta uma ligação, que é um hidrogênio que falta, ele está omitido. Aqui também da mesma forma. Então aqui temos a presença de um carbono quiral, ou seja, é um carbono com 4 ligantes diferentes. Aqui é o H, aqui é um grupo funcional, aqui é hidrogênio e aqui um metil. A mesma forma está acontecendo aqui do outro lado. Quando isso acontece, nós vemos um exemplo e uma ocorrência de uma isomeria ótica. Isomeria ótica ou óptica é a mesma coisa. Geométrica é quando acontece a cis-trans, quando tem a ligação dupla, e aí os dois ligantes de cima é igual, aí faz a inversão, um oposto do outro, mas nesse caso aqui, vemos o exemplo de isomeria ótica, ou isomeria óptica. Atividade 4. O resveratrol é uma substância presente nas uvas que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial, que é essa daqui. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada. Então, a isomeria já está falando que é espacial. Só existe 2 tipos de isomeria espacial, que é a geométrica e a óptica. Então, temos aqui a letra A, óptica, e a letra C, geométrica. Então, descarta a letra B, letra D e letra E. Então, essas outras isomerias aí, vai ser isomeria plana. Então, geometria espacial, ou seja, isomeria espacial só vai ser a isomeria geométrica e a isomeria óptica. Nesse caso, a geométrica aqui vai ser quando tem a presença da ligação dupla, que tem a situação do cis-trans. E a óptica é quando tem a presença do carbono quiral. Então, a gente olhando aqui, carbono quiral é quando eu tenho o átomo de carbono e 4 substituintes diferentes. Então, eu observo aqui, não vejo em nenhuma situação em que eu tenho um átomo de carbono e 4 ligantes diferentes. Ou seja, aqui carbono, aqui é carbono, aqui é carbono, aqui carbono, carbono. Então, não vejo ligantes diferentes. Então, se eu não vejo a presença do carbono quiral,
eu já descarto a isomeria óptica. Está sobrando aqui nesse caso a geométrica. A geométrica vai ser a alternativa correta. Para ser isomeria geométrica, vamos analisar aqui. Vamos olhar aqui, ó, a ligação dupla. Temos aqui a ligação dupla. Aqui tem um carbono daqui, tem um carbono daqui. E para cá eu tenho esse anel aromático. Para lá eu tenho esse outro anel aromático. E aqui eu tenho a presença do hidrogênio para completar a ligação. Ou seja, o carbono faz 4 ligações. Aqui uma, duas, para cá 3, mais um hidrogênio lá 4. Esse daqui da mesma forma, já fez 2 ligações para aquele carbono, uma ligação para esse carbono e falta mais uma ligação que é para mais um hidrogênio. O hidrogênio e carbono, às vezes, o hidrogênio às vezes ele vem oculto. A gente tem que completar para o carbono. Então aqui nós temos a presença da isomeria espacial geométrica. E aqui através da ligação dupla aqui de carbono para carbono. Alternativa correta, a letra C. Atividade 5. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica, composta pelos seus 2 enantiômeros, R e S. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros reagem entre si? Não ocorre reação entre esses enantiômeros. Eles apenas são colocados em contato um com o outro. Eles formam uma mistura racêmica que não desvia a luz polarizada. Letra B. Não podem ser separados? Podem ser separados sim, como vimos no texto 1 e 2. Eles podem ser separados, só que o processo é muito complicado, é muito complexo e caro, e às vezes não compensa fazer essa separação pela indústria farmacêutica. Às vezes compensa substituir o medicamento quando for necessário, porque o processo ficaria muito caro para as pessoas utilizar o devido medicamento. Então, se for necessário, é melhor as grávidas não utilizar, as grávidas não vai utilizar esse medicamento e as pessoas portadoras da doença hanseníase vai utilizar, porque esse medicamento talidomida é indicado para o tratamento da hanseníase. Letra C. Não estão presentes em partes iguais? Errado também, porque aqui está falando que é uma mistura racêmica. Para ser mistura racêmica, deve haver uma proporção de 50% para cada. Então, aqui tem 2 enantiômeros, R e S. Se é uma mistura racêmica com 2 enantiômeros, tem 50% do enantiômero R e 50% do enantiômero S. Então, eles estão presentes em partes iguais, sim. Não é a C ainda. Letra D. Interagem de maneira distinta com o organismo. Correta. Ou seja, o enantiômero R ele vai ser responsável pelo tratamento das náuseas. Além de ser responsável pelo tratamento das náuseas, ele também tem propriedades analgésicas, sedativas, que vai auxiliar no tratamento. Ele vai ajudar as grávidas nesse sentido. Agora, o enantiômero S, esse aqui vai ser responsável pela malformação congênita. Esse aqui, ele vai provocar mutações no feto ou no embrião. Então, mulheres grávidas, não é seguro o uso da medicação da talidomida, como vimos no texto 1 e 2. Letra E. São estruturas com diferentes grupos funcionais? Não.
vemos que para o composto ser isômero, para ter uma isomeria espacial, ele possui a mesma estrutura. Apenas os seus átomos, às vezes, vai ficar de forma na isomeria geométrica ou isomeria óptica, mas os mesmos átomos, os mesmos substituintes que tem em um composto vai ter no outro composto. Então, essa diferença de grupos funcionais só vai ser aqui na isomeria plana e não na isomeria geométrica. Pessoal, aqui finalizamos a correção do PET volume 4. Finalizamos a nossa semana 4 de correção. Deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Dê um like nesse vídeo. Compartilhem com os colegas de vocês. Às vezes eu não tenho contato de todos, mas faça aí o compartilhamento. Estou aqui auxiliando para a melhor aprendizagem de vocês. Façam pesquisas para melhor entendimento do conteúdo e faça os comentários para que eu possa entender o que vocês estão entendendo aí a respeito da matéria. Tchau, um abraço de longe a cada um de vocês.